Eu quero fazer 10 sessões de massagem, por exemplo. Ou eu quero ficar 10 dias num local e fecho um pacote de turismo. Ou eu estou em tratamento e fecho ali 20 dias de serviço. O pacote tem um preço que provavelmente é um preço mais em conta do que o preço do serviço, da diária, do serviço da sessão. Engloba tudo. Isso mesmo. Então é preciso ler este contrato. Para eu não te dizer o seguinte, não, eles não podem reter o valor ou podem. É necessário nós termos acesso a este instrumento contratual para saber qual é a cláusula. Existe sempre um espaço dizendo da rescisão contratual. Então, dando as possibilidades. Se você retirar o paciente antes, se encerrar ou se não pagar completamente. Ali é possível estar também essa hipótese. E aí você pode enxergar se no contrato há essa possibilidade. Se não há, é possível então um diálogo com a própria prestadora de serviço clínica para que informe então o abatimento do valor já pago pelo valor global pelos dias que não serão utilizados. Ou isso pode ser convertido em crédito. Tem muita gente que faz conversão em crédito. Então se voltar em até 1 ano, você já vai ter um valor de crédito. Isso também pode e fica a critério aí do fornecedor. Tá. Uma outra, da Mariana Silveira, da Consolação. Comprei uma roupa em uma loja do shopping que rasgou no primeiro dia de uso devido à má qualidade do tecido. A loja se recusou a trocar a peça. Como devo proceder? Mariana, o nome Mariana. dela. Mariana, na aquisição desse produto de má qualidade, a loja é o fornecedor, não em si a loja. Então, não sei se a loja é fornecedora, mas é preciso que você, então, procure o serviço de atendimento ao consumidor, registre sua reclamação, determine aí e guarde a nota fiscal, não se esqueça disso, a nota fiscal, o próprio produto de má qualidade, o comprovante de pagamento da compra, tá bem? E junte tudo isso, e se não for possível da loja te atender, então formalize a sua reclamação, porque o produto de má qualidade fere o direito ao patrimônio do consumidor. Quando eu adquiro alguma coisa, Rosângela, eu estou tirando o valor financeiro do meu patrimônio para trocar por um produto, então não é para eu empobrecer, eu estou fazendo o sistema da troca, adquirindo em troca. Então eu tinha R$100, tirei daqui e coloquei uma blusa no lugar. Não significa que eu seja mais pobre, mas o que vem é preciso vir para compor o meu patrimônio. Se o produto fere o seu patrimônio, é de má qualidade, e quem monta, circula, cria o produto é o fornecedor e a loja, ela é obrigada a oferecer o serviço ou de reparação, de troca, devolução do valor, e se isso não acontecer, então você faça a formalização junto ao PROCON, ou se não, através de uma ação de juizado, através dos juizados especiais, para você requerer aí a devolução do valor pago. Mas não se constrange em reclamar. Reclamar, eu não digo, Rosângela, que muitas vezes os consumidores pensam que o direito do consumidor é o espaço para má educação. Quando que, na realidade, para brigas, muitas vezes discussões arbitrárias. Não é esse o sentido. O sentido é que a legislação consumerista, ela tem força e ela surte sua eficácia, mas para aqueles que, com educação, conhecem dela e fazem valer essa legislação. Tá bom? Então, quando eu digo busque a sua reclamação, reclame dentro dos trâmites da lei. Menos dinheiro, só que mais bonita, né? Isso. Não menos dinheiro e sem a roupa. Isso mesmo. Nós estamos conversando sobre direito do consumidor com a doutora Ivelise. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Prepare a sua pergunta e no próximo bloco ela estará aqui para atendê-la. O encerramento da 10ª Semana Farmacêutica da Unisa foi organizado pelos alunos com a intenção de integrar todos os estudantes do curso. Desde o final do ano passado, a gente estava pensando em como transformar a 10ª Semana num grande espetáculo que agradasse de todas as formas, tanto no lado acadêmico, que a semana se propõe, quanto no lado de entretenimento. Então a gente correu atrás de todos os patrocínios e todas as possibilidades para trazer para os nossos colegas esse espetáculo que a gente está tendo. Durante o evento, foram prestadas homenagens aos 10 professores selecionados para representar os 10 anos do curso, entre eles o coordenador Fábio Ribeiro da Silva. Foi uma surpresa enorme essa placa que eles me deram. É assim, um momento único na minha vida, um momento que eu não vou esquecer nunca mais. Um vídeo com fotos dos momentos mais importantes do curso marcou a participação dos alunos de todos os semestres, mostrando que as atividades realizadas pelos alunos influenciam em seu futuro profissional. Aqui
eles não são apenas um RA. Aqui eles são alunos com nome e sobrenome e que existe a preocupação com o que eles serão no futuro. Então tudo que a gente faz é pensando neles. O evento terminou com uma festa de confraternização, com pista de dança, drinks não alcoólicos e muita diversão. Eu achei que foi muito bacana, a gente trabalhou muito para conseguir tudo isso, porque nunca se teve uma festa dessa no curso de farmácia. Essa semana a gente teve vários palestrantes de renome até internacional, alguns deles, que são pessoas notórias na profissão farmacêutica. Então nada mais que um evento desse para coroar e ressaltar a energia maravilhosa que essa universidade tem. Voltamos a falar sobre direito do consumidor com a professora Ivelise. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Educação tem a ver com o consumidor? Tem, e é de, grande importância, já que o direito do consumidor é uma matéria de ordem pública de interesse de todos. Então, hoje é estabelecido pela legislação que a matéria de consumidor deve compor o ensino fundamental, o ensino médio, as escolas, as universidades, os estabelecimentos comerciais. Então, hoje, essas informações devem ser transferidas ao próprio cidadão brasileiro das formas mais didáticas possíveis. O PROCON, sem fazer qualquer propaganda, mas tal informação está em acesso a todos pelo site, fez agora em outubro um evento através de fantoches para as crianças, já que foi o mês das crianças, do Dia das Crianças, informando os direitos do consumidor numa linguagem muito facilitadora e infantil, transferindo aí de maneira muito didática quais são esses direitos. Então, quando nós falamos em educação, nós estamos destacando a importância que o legislador dá do consumidor ter pelo menos o mínimo de acesso às informações, estar ciente do produto que ele está adquirindo. Sabe, Rosângela, o consumidor é quem move a máquina financeira do nosso país hoje. E ele tem o direito chamado a liberdade de escolha, de optar dentre 100 espécies de refrigerantes, qual ele quer adquirir. Mas para que ele faça isso, ele não pode adquirir porque este é bonito e é rosa, este é verde e é preto, ou este é roxo e é a cor que eu gosto. É preciso que ele adquira e exerça o seu direito de cidadania e de liberdade de escolha, porque ele tem informação suficiente para saber que o produto adquirido atende a sua expectativa e a sua necessidade. Então isso se faz através da educação. Quando você forma pessoas e informa as pessoas, você dá oportunidade de escolha para que essa liberdade seja exercida de maneira muito fundamental, corporada, com as informações necessárias. Então eu comprar uma televisão, não é porque ela é bonita, porque a tela é plana, é porque ela é necessária dentro da minha expectativa. Eu quero uma televisão nova, mas eu estabeleço certos critérios antes de adquirir para escolher das 10 marcas que existem, a marca X que foi eleita por mim como a melhor que me convém em decorrência da educação do consumidor que eu tenho. Tá bom? E parece que o intuito da lei é proteger os mais fracos dos poderosos. Como explicar isso? É verdade que a legislação vem para proteger o consumidor, sim, que é visto e muito chamado como hipossuficiente da relação. O hipossuficiente é aquele que não detém toda a informação daquilo que ele compra. Então você gosta de um suco de pêssego, por exemplo. Aí você vai no supermercado X e adquire esse suco de pêssego. Você sabe que ali tem água, sucarose, tem a essência de pêssego, a fruta do pêssego, mas é só o que você sabe. Você não tem acesso à plena ou total receita daquele suco, porque o fornecedor ele é obrigado a informar os elementos fundamentais e básicos para o consumidor. Mas a lei também protege ao fornecedor o direito à concorrência industrial. Então, ele não é obrigado a informar o segredo da indústria, o segredo da formação daquele suco. Todavia, aquele suco adquirido tem que fazer bem para a sua saúde, não pode fazer mal. É por isso que a lei estabelece aí maneiras de proteger ao consumidor e vê o consumidor como sendo hipossuficiente. É sim a parte mais fraca da relação. Não significa a parte débil, mas fraca por não obter todas as informações. E como o consumidor tem direito à segurança, essa matéria de ordem pública é de interesse de todos. Então a legislação faz de tudo para proteger e oferece todos os instrumentos
para proteger o consumidor, já que ele não tem acesso ao todo, tá bem? Quais as orientações para a compra de alimentos? Isso é bem interessante, porque alimentos é um dos bens, os chamados pela legislação como produtos não duráveis. E por não ser duráveis, esses produtos também têm prazo para sua troca, para reclamação. Veja que quando o consumidor for adquirir alimentos, isso faz parte também da educação consumerista, então é uma informação para aqueles que estão em busca. Perceba as bancadas, as mesas, os pisos aí e as paredes, se existe uma higiene adequada do local. São algumas dicas que, inclusive, o Procon nos oferece nesse sentido. Porque, às vezes, você adquire um produto alimentício e já reclama porque o produto não está bem, ou não, ele está estragado, ou está estufado, mas você não observou a data de validade, não ficou atento. Outro dia eu estava na padaria, perto de minha casa, e a padaria teve um problema com a geladeira. E a geladeira não tem portas porque o intuito do fornecedor do serviço da padaria, hoje até nos mercados também, isso é adotado, que quando não tem portas, isso não inibe o consumidor a comprar mais. Quando tem portas, vidros, a geladeira a gente tem que abrir, isso atrasa no movimento financeiro. Então quando está aberto, você tem um espaço, olha, já pega e já põe no carrinho. Só que a geladeira não estava funcionando e muita gente estava adquirindo. Quando eu fui pegar o iogurte, eu falei, esse iogurte ele tá quente. Eu tinha duas opções. Eu poderia comprar o produto e ir para casa comer, isso poderia me fazer mal, ou eu poderia reclamar. No ato eu pedi que se chamasse o gerente, porque quando eu falei com a balconista, ela disse, já tá assim há 2 dias. Aí eu falei assim, entregou. Okay. Então eu chamei o gerente, informei ao gerente, ele disse, então por favor não adquira, nós temos na geladeira interna, tem mais produtos, esse daqui nós já vamos pedir para recolher, e aí eu informei a ele os riscos daquele produto. Então, quando você adquire alimentos de forma específica, é necessário que você atente à higiene adequada, que seu carrinho seja organizado. A aula não é de administração, mas é preciso estabelecer a organização dos produtos de alimentos, de produtos de higiene ou produtos para limpeza que não estejam juntos. E quando os produtos de alimentos, eles são produtos que são perecíveis, de geladeira, produtos que são refrigerados, devem ser os últimos a serem adquiridos. Mesmo quando você o fizer, é preciso que você olhe a data de validade, se a lata está estufada, ou se existe lata enferrujada, vidro com líquido turvo. A gente olha, às vezes, uma cor e pensa, não vai fazer mal, eu vou levar. E não cessam as entrevistas jornalísticas informativas sobre pessoas que vendem produtos vencidos mais barato. E muita gente adquire porque não faz mal. Mas se ali há uma data, se há uma data, é uma forma de lhe proteger. E a última dica em relação aos alimentos é que você leia atentamente os rótulos dos produtos industrializados. Para saber, leia, porque se você é diabético, tem alguma restrição alimentar, às vezes você adquire e fala assim, não me informaram, eu comprei o feijão em lata e não me informaram que ali tinha o produto tal, que eu tenho alergia. Mas é imprescindível que se leia. O consumidor, ele sabe ler. A maioria dos brasileiros hoje já sabe ler. E nessa circunstância, é preciso que não só adquira o alimento, mas leia o que compõe o alimento, veja a data de validade, guarde a nota, em havendo problemas que se leve para troca, tá bem? E orientações para a compra da casa própria? Compra da casa própria, especialmente com linha de crédito, que são os financiamentos, é preciso também se fazer grandes consultas nesse sentido, antes de se assinarem os contratos. Porque o consumidor, muitas vezes, assina um instrumento contratual sem estar informado. Então, eu vou adquirir uma casa própria, vou buscar uma linha de crédito para isso, porque não tenho dinheiro suficiente. Então, é fundamental destacar que hoje o sistema de financiamento é um serviço oferecido. E como serviço, o fornecedor são as instituições bancárias. E dessa forma, há de se respeitar os direitos básicos do consumidor. Então, quando você for buscar, saiba que antes você precisa averiguar as taxas a serem cobradas. É preciso também você simular nas suas próprias contas o índice de atualização do contrato, para dar uma olhada conforme o tempo que for atualizando, vai essa regra. Se você não sabe, alguns bancos oferecem contratos com taxas ou prestações já pré-fixadas, que significa inicia o contrato e termina o contrato com o mesmo preço, sem variação. É que a taxa de juros seria um pouquinho maior nesse sentido, mas existem contratos oferecidos por instituições financeiras com valores pré-fixados, que eles não se modificam. Então, você precisa buscar essas informações. E, além disso, também ter ciência de fazer pesquisas em relação ao fornecedor.
Sabe, Rosângela, que o Procon tem, e eu não trabalho no Procon, tenho uma amiga que trabalha, na verdade 2 amigas que trabalham diretamente, são da área jurídica, mas quando você entra no site do Procon respectivo do seu estado, da sua cidade, existem informações das empresas que são as mais reclamadas do país, por um índice de estudo de 1 ano realizado. E ali você já tem a noção de quais são as empresas que são problemas na venda de produtos ou serviços. Então, antes de adquirir, vai minha dica, faça pesquisa. E quando for, especialmente casa própria, tire certidões, faça pesquisa preventiva, busque auxílio jurídico para que você realmente não entre numa situação constrangedora. E eu iria perguntar também sobre orientações para compra de eletrodomésticos, mas isso é o que mais bomba por aí. Eu vou deixar para o próximo bloco, Tá bom. mas antes eu quero que você me responda uma pergunta do Carlos do Brooklyn. Ok? A nota fiscal paulista é um direito do consumidor? A nota fiscal paulista? É um direito do consumidor. As lojas são obrigadas a fornecê-las e o consumidor precisa dar o CPF ou tem outra opção? A nota fiscal é uma obrigação, na verdade, do fornecedor em relação ao ato realizado em favor do consumidor. Mas é preciso que o consumidor exija a nota fiscal. Quando nós adentramos nos estabelecimentos comerciais, é muito comum ter a notícia, a propaganda, exija sua nota fiscal. Por quê? É só com ela que você prova a compra do produto ou do serviço. Então, se teve um problema, como a nossa colega aqui do estúdio estava falando, teve um problema com o celular, é preciso guardar a nota fiscal. Quando você, por exemplo, adquire alimentos de pessoas que vendem no meio da rua, que são as pessoas ambulantes, você está adquirindo sem segurança, porque elas não cedem nota fiscal. A nota fiscal é um documento obrigatório. Especificamente, a nota fiscal paulista é na verdade, um programa que foi estabelecido pelo nosso governo municipal, é válida aqui na capital de São Paulo e por ser uma legislação que foi adotada, ela é obrigatória. E a forma como a lei estabeleceu é que se informe o seu CPF, se você quer a nota fiscal paulista, não a nota fiscal, porque a nota fiscal você não precisa informar o CPF, mas a nota fiscal paulista é preciso, tá bem? Tá. Uma outra, da Patrícia Barreto, do Itaim Bibi. O consumidor pode trocar um produto só por não ter gostado da cor ou tamanho, mesmo se ele não apresentou defeito algum? A troca de produto pela insatisfação é muito comum, especialmente quando nós ganhamos produtos ou serviços por causa de uma deferência de uma pessoa em relação à outra ou pelo aniversário. Então é muito comum e as lojas estão preparadas e têm estrutura para isso. É possível que haja troca porque não houve o tamanho, a cor não agradou, já que o fornecedor já oferece esse leque de opções, de cores, de tamanhos. Não adianta uma pessoa me dar uma blusa que seja muito maior do que eu. E se assim acontecer, eu vou querer trocar. Então o lojista, o fornecedor, tem aí essa atividade organizada dentro da sua estrutura. Tá. Bem? Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco. Os alunos do Colégio Unisa fizeram uma visita ao Campus 1 para saber um pouco mais sobre os cursos de graduação. A ideia surgiu porque, sabendo que o Colégio Unisa tem parceria com a Universidade Unisa, a gente pediu autorização à reitoria, que nos recebeu muito bem, e os alunos vieram muito na expectativa de conhecer um pouco o que é o campus universitário de verdade. Com uma palestra dos professores e coordenadores de medicina, biologia, biomedicina, educação física e enfermagem, os alunos puderam tirar suas dúvidas. É bastante interessante esse tipo de visita porque coloca o aluno do ensino médio em contato direto com o ensino superior. Então mostra efetivamente a infraestrutura que a universidade apresenta, coloca esses alunos diante da realidade universitária e dá a eles uma oportunidade ímpar de escolha de profissão mais adequada. Além disso, fizeram um tour pelo campus para conhecer os ginásios e laboratórios e receberam explicações dos professores responsáveis. Foi uma experiência fascinante, é sempre bom tratar com alunos de ensino médio, ver o interesse que eles têm, né, a perspectiva que eles têm a respeito da profissão. Então é bastante interessante, bastante enriquecedora e eu gostaria que essa atividade ela voltasse a ocorrer com mais frequência. Atividades como essas visam ajudar os alunos na escolha da carreira, orientando cada um a respeito de sua área de interesse. Eu gostei porque é bem minha área mesmo, saúde, né?
Aí eu queria conhecer mais, eu já tinha visto no laboratório, né, de anatomia ou de veterinária, aí eu já tinha visto um pouco, aí hoje eu consegui conhecer um pouquinho mais, eu gostei bastante da visita, achei o campus bem completo, assim. Voltamos para o último bloco do nosso tema, Direito do Consumidor. Doutora Ivelise, quais são os prazos para que o consumidor reclame dos defeitos ou vícios nos produtos? Tá bem. Existem prazos porque os produtos, eles podem apresentar os bens, sejam duráveis ou não duráveis, certos vícios ou certos defeitos. Às vezes o defeito você percebe, então você abriu na caixa o celular e percebeu que ele não liga, então isso é perceptível. Ou depois de um tempo você percebe que este produto não está funcionando. Ou quando você abre o forno, liga o forno, percebe que o forno adquirido está todo enferrujado. No fundo dele, quando você vai trocar, talvez uma tela de proteção. Dessa forma, a lei estabelece 2 prazos. O prazo para serviços considerados não duráveis, ou seja, ou produtos não duráveis, o prazo é de 30 dias quando você percebe aí da data da compra do produto. Então, digamos que você comprou um alimento, um leite condensado, um leite, você tem até 30 dias da data da compra, Rosângela, para reclamar o vício desse produto. Então, você pode ir lá para reclamar, requerer a troca do produto, a devolução do produto e do valor, restituição do valor pago, ou o abatimento do preço. Olha, eu tomei esse leite, não estava bom, me fez mal, e eu quero, então, o abatimento do preço. Não adianta pedir a devolução, porque você já usou do leite. Então, abate o preço. Então, para produtos considerados não duráveis, o prazo é de 30 dias da data da aquisição. Para produtos, inclusive eu vou dar um exemplo de outros produtos ou serviços não duráveis, o serviço de lavagem de roupa. Quando você põe na lavanderia uma roupa para lavar, a lavanderia te entrega, então, da data da entrega, você tem até 30 dias para reclamar da lavagem. Ivelise, mas o papel vem dizendo que você tem até 7 dias. Essa é a garantia considerada contratual, do contrato de prestação de serviço da lavanderia. Então, você, quando contratou a lavanderia, a garantia que a lavanderia te dá é por 7 dias. Mas a garantia da lei é muito maior do que a do contrato, que é 30 dias. Então, você tem 30 dias para reclamar, tá bem? Já para produtos duráveis, que são aqueles que não terminam, carro, casa ou ainda serviços duráveis, eletrodomésticos, a reforma de uma casa, o prazo é de 90 dias do recebimento do serviço ou ainda da aquisição do produto. Então, você tem aí 90 dias. Para produtos duráveis, 90 dias. Para produtos não duráveis, 30 dias. Tudo bem? E como você explicaria o direito de arrependimento? O direito de arrependimento é o direito que o consumidor tem de se arrepender da aquisição que ele empreendeu. Então, se ele comprou alguma coisa que ele não quer mais ficar, ele tem o direito de se arrepender. Só que eu reitero, peço atenção de quem me escuta, para dizer que o direito ao arrependimento, ele só é válido, ele só tem eficácia para as compras feitas na porta da sua casa ou fora do estabelecimento comercial, pela internet, por exemplo. Tá bom? Não vale para a loja que eu entrei e comprei na loja um brigadeiro, um bolo ou um celular. Não, é preciso que a compra tenha sido feita fora do estabelecimento comercial, por telefone, pela internet ou ainda por catálogo. Sabe quando você compra álbum de fotografia ou compra uma assinatura de uma revista? Isso é feito na sua casa ou entre aquelas representantes de maquiagens ou produtos de beleza. Então, quando assim acontece, o prazo é de 7 dias. Do momento que você adquire o produto, não é quando você recebe. É do momento que você adquire. Então, eu adquiri hoje, eu quero me arrepender, eu tenho até 7 dias. Ou do momento do recebimento do serviço. Aí eu posso externar o meu sentimento de arrependimento, de cancelar a compra. Mas tem que ser de maneira formal. Mandar uma carta, um e-mail, com aviso de recebimento através do correio, para garantir que você exerceu o seu direito de arrependimento dentro do prazo da lei. Tá bem? E qual a diferença da publicidade enganosa e a abusiva? Essa também é uma boa pergunta, porque a legislação estabelece que é proibida a publicidade tanto enganosa como abusiva. A publicidade enganosa é aquela publicidade que está exemplificada no artigo 37 da lei, dizendo que, através da sua veiculação, ela induz o consumidor ao erro.
ela leva o consumidor ao engano no aspecto de erro. Então, ou porque o anunciante omitiu uma informação, ou porque o anunciante não deu as informações devidas, ou deu excesso de informações que não coadunam com a realidade do consumidor. Nesse caso, então, a publicidade é enganosa. Ela pode ser enganosa ou por omissão, por omitir informações, ou de maneira comissiva, no aspecto de dar informações excedentes. Já a publicidade considerada abusiva é aquela publicidade que ela é discriminatória, Rosângela, de qualquer natureza. É a espécie de publicidade que só cabe, então, para o produto pessoas magras ou pessoas gordas, pessoas negras ou pessoas brancas, pessoas francesas ou pessoas americanas e não as brasileiras. A publicidade, mesmo. Isso, a publicidade considerada aí abusiva é aquela que abusa do direito do consumidor e ofende a sua dignidade humana. Ele percebeu que ele foi ofendido, que isso prejudicou a ele, gerou um sentimento aí não só de estranheza, mas de prejuízo. Então a publicidade foi aí nesse aspecto abusiva e nesse caso é preciso que a instituição, o anunciante, seja sancionado, seja aí processado, que se tome as providências devidas, tá bom? Procon, atendimento eletrônico, poupa tempo, funciona mesmo? Funciona, é claro que funciona. Nós temos aí, é claro que a demanda brasileira é muito grande, mas os órgãos têm estabelecido, através da atividade pública, a proteção ao direito do consumidor de maneira muito crescente. É um expoente esse crescimento da atividade do Procon, dos outros órgãos, da própria prefeitura de cada município, do governo do estado, cuidando do direito do consumidor. Acontece que é preciso que o direito do consumidor busque a reclamação devida, fazer essa reclamação e busque as informações também para se educar. Veja bem que há pouco tempo, Rosângela, nós tivemos a aprovação de uma lei que determinou a obrigatoriedade